E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula, onde nós vamos falar sobre adição e subtração de números racionais. Bem, já que a gente vai falar de adição e subtração de números racionais, e lembrando que os racionais envolvem também números inteiros, é importante você lembrar que, para resolvermos a adição e subtração de racionais, então, nós devemos lembrar das regras de sinais, onde, para adição e subtração, temos duas situações. A primeira é quando os sinais são iguais, e toda vez que você tiver uma operação, com valores com sinais iguais, você repete o sinal e soma os números. A outra situação é quando os sinais são diferentes. E aí, quando os sinais forem diferentes, eu vou te mostrar aqui na prática como é que funciona. Belezinha? Então, olha só. Ainda falando de racionais, que são números que podem ser escritos em forma de fração, eu tenho dois casos. O primeiro deles é quando o denominador, que na verdade é o valor que está aqui embaixo na fração, é quando nós tivermos valores iguais. O outro caso é quando nós estivermos trabalhando com denominadores diferentes. Então vejamos. Quando você tiver denominadores iguais, você vai repeti-lo aqui embaixo e seguir a operação que está aqui em cima. Então, por exemplo, já que todos eles são iguais a 5, repete o 5 aqui embaixo e aí vamos lá. Aqui em cima eu vou ter 3 mais 4, onde, logicamente, 3 mais 4 é igual a 7. Então, o resultado de 3 quintos mais 4 quintos equivale a 7 quintos. Belezinha? Com a mesma ideia, vamos verificar aqui embaixo agora. Reparem, ainda são iguais e aqui eu vou ter 3 menos 4. Opa, repare aqui o seguinte detalhe. Nós temos agora operação de adição ou subtração, onde dois valores possuem sinais diferentes. E qual é a regrinha? A regrinha é a seguinte. Primeiro passo é você subtrair normalmente os valores, independente do sinal. Então, você vai subtrair o maior do menor. Então, vejamos. 4 menos 3 é 1. Beleza. Agora, desconsiderando os sinais ainda, quem é maior? 4 ou 3? Logicamente, o 4 é maior que o 3. E devido a esse fato, e como ele é negativo aqui, automaticamente o nosso resultado também será negativo. Então, nossa resposta equivale a menos 1/5. Ok? Vamos passar para o próximo aqui, olha lá. Denominadores iguais se repete, e aí eu vou repetir a operação que está aqui em cima também. Só que agora eu tenho menos 3 mais 4. Mas, de qualquer forma, reparem que os valores numéricos são os mesmos. Os valores numéricos, são os mesmos. A diferença é que, aqui nesse exemplo, o 3 que era positivo e o 4 negativo. Agora é o inverso. Beleza. Primeiro passo, subtrai o maior do menor. Subtrair. Agora, quem é o maior? 4 ou 3? O maior é o 4. E como ele é positivo, o nosso resultado também será positivo. Sendo assim, a nossa resposta equivale a 1/5. Perfeito? Próxima operação aqui nós temos menos 3 quintos, menos 4 quintos. Ou seja, denominadores iguais. Repete aqui embaixo. E aí vamos lá. A operação aqui em cima é menos 3, menos 4. Opa! Menos 3 menos 4. Reparem que nós temos dois valores com sinais iguais. Sendo assim, se repete o sinal, então o resultado da minha operação vai ser negativo e a gente soma os valores. 3 mais 4 equivale a 7. Então, o nosso resultado aqui será menos 7 quintos. Turma, o que a gente trabalhou até agora aqui foi o primeiro caso onde nos aparecem denominadores iguais. Independente do tipo de sinal dos valores dos numeradores, você sempre vai fazer isso, tá? Você repete o denominador e segue a operação que aparece aqui em cima. Mas nós temos outro caso que é quando nós tivermos denominadores diferentes. E aí vamos lá, como é que a gente faz isso? A gente tem que trabalhar com MMC. Só que o MMC
entre os denominadores somente. Aqui nesse caso, e em todas as outras três operações, eu coloquei os mesmos valores, tá? Só para você perceber como é que funciona. Esses valores são iguais a 3 e 2. Beleza. Como eles são primos entre si, como assim? É porque não dá para dividir um pelo outro de forma exata e muito menos achar um número que dê para dividir por 3, que eu consigo dividir, aliás, o 3 e o 2 por esse número, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? O MMC será a multiplicação entre esses valores. Sendo assim, 3 vezes 2 equivale a 6. Beleza. Próximo passo qual é? Eu vou pegar esse 6, tá bom? Dividir pelo denominador. Então, reparem. 6 dividido por 3 é 2. Ponho o 2 aqui em cima. Assim como 6 dividido por 2 é 3. Ponho o 3 aqui em cima também. Depois que você faz isso, qual é o próximo passo? Esse valor que está aqui acima do numerador vai multiplicar com cada um deles. Então, olha lá. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 3 vezes 1, que é 3. Sendo assim, então, reparem. 4 mais 3 equivale a 7. Então, nossa resposta é 7/6. Bacana? No segundo exemplo, já que nós estamos utilizando as mesmas frações, os valores serão os mesmos, tá? Então, ainda assim, eu vou trabalhar aqui, olha lá. MMC é 6, certo? Que é a multiplicação de 3 por 2. 6 dividido por 3 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Bacana. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3. Agora nós temos 4 menos 3 no nosso numerador. 4 menos 3 equivale a 1. Então, a resposta é 1/6. Perfeito? Aqui embaixo, olha lá. Mesma operação, pessoal. Só que a diferença agora é que o primeiro valor é negativo e o segundo valor é positivo. Então, nós teremos menos 4 mais 3. Repito 6 e aí vamos lá. Operação de valores, certo? Valores numéricos com sinais diferentes. Adição e ou subtração. Então, primeiro passo, a gente vai subtrair o maior do menor. 4 menos 3 é 1. Beleza. Como o maior é o 4 e ele é negativo, automaticamente o nosso resultado também será negativo. Então, nossa resposta aqui será igual a menos 1/6. Próximo passo aqui, próxima operação, mesmo esquema. Eu vou ter os mesmos valores, só que agora aqui em cima nós teremos menos 4 menos 3. Beleza? Beleza. Então, repete o 6, ok? E aí, vamos lá. Sinais iguais. Você soma os valores e repete o sinal. 4 mais 3 é 7. Então, nosso resultado aqui é 7 negativo. Detalhe importante só para você perceber aqui uma coisa. Nesse terceiro exemplo, eu coloquei como resultado, como na resposta, o sinal de negativo aqui em cima no numerador. Aqui no quarto exemplo, eu coloquei o sinal de negativo para o sinal da fração. Tem diferença? Nenhuma, pessoal, tá? De qualquer maneira, essas duas formas estão corretas. Agora pode surgir uma seguinte dúvida. Professor, peraí. Legal, entendi como funciona aqui a resolução com denominadores iguais, entendi como funciona a resolução com denominadores diferentes. Mas a gente pode ter adição e subtração com mais de duas frações e com denominadores também diferentes? Podemos, com toda certeza. E é o que eu vou te mostrar agora a seguir. Acompanhe comigo. Ok, pessoal. Nessa segunda parte, vamos trabalhar aqui com uma quantidade de números maior do que 2. Mas ainda assim, são números racionais, tá certo? Envolvidos em adição e ou subtração. Bem, nesse primeiro exemplo, reparem que eu tenho aqui o seguinte. 3/5 menos 2 mais 1/7. Opa! Esse menos 2 aqui é inteiro. Tem problema? Não. Contanto que você lembre que aqui embaixo, no seu denominador, engatou aqui, né? Embora não apareça, seja ele igual a 1. Tranquilo? Então, vejamos.
Aqui nesse caso eu vou trabalhar com MMC, onde esse valor vai valer para as 3 frações. E aí eu tenho que trabalhar com MMC de 5, 1 e 7. Bem, galera, nesse caso aí, o 1 a gente descarta, tá bom? E aí eu vou trabalhar somente com 5 e 7. E aí vem o mesmo esquema que a gente viu agora há pouco. São 2 valores que não são divisíveis um pelo outro, de forma exata, e não dá para dividir o 7 e o 5 por um mesmo número ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, nesse caso, basta a gente multiplicá-los. 5 vezes 7, o resultado é igual a 35. Beleza. O próximo passo agora é dividir. 35 dividido por 5 é igual a 7. Põe aqui em cima. 35 dividido por 1 é 35. E 35 dividido por 7 é igual a 5. Belezinha? Ok. Depois de feito isso, vamos resolver agora as multiplicações. Multiplicações de quem? Desses resultados com cada numerador correspondente. Então, olha lá. 7 vezes 3 é igual a 21, menos 35 vezes 2, que é igual a 70, mais 5 vezes 1, que é igual a 5. Beleza? Ok. Aqui agora nós temos uma fração com operações de adição e subtração envolvendo 3 valores aqui no nosso numerador. Como é que a gente faz? Bem, pessoal, uma dica que eu te dou é a seguinte. Você começa resolvendo logo a adição entre valores que possuem o mesmo sinal, se nós tivermos mais de um valor, logicamente. Então, olha só, 21 mais 5, o resultado vale 26. E esse menos 70 que está sozinho, só se repete. Então, nós teremos 26 menos 70 dividido por 35, beleza? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Bem, nós temos 2 valores com sinais diferentes. Tem problema? Nenhum, por quê? Porque o primeiro passo vai ser subtrair o maior do menor. Então, 70 menos 26, o resultado é igual a 44, não é isso? 44, 60, é isso mesmo, 44. E o valor aqui de baixo a gente repete. Então, o resultado aqui é 44 35avos, certo? Não, não está certo. Por quê? Porque além de você subtrair o maior do menor, não se esqueçam sempre de reparar o sinal. Que sinal? Opa, o 70 é maior do que o 26. E aqui, nesse caso, esse 70 ele é negativo. E daí? E daí que, sendo ele negativo, automaticamente, então, o nosso resultado também será negativo. Agora sim, essa nossa expressãozinha aqui está correta. Outro detalhe importante aqui a reparar é o seguinte. Sempre que você trabalhar com fração, né, e essa fração for o resultado de uma expressão ou de qualquer operação, verifique se é possível simplificá-la. Se for, simplifique. Se não, deixa dessa mesma maneira. Não há necessidade de dividir o de cima pelo de baixo, a não ser que a questão te peça. Se não, deixa assim mesmo e segue a vida, ok? Próximo exemplo, olha lá. Nós temos aqui no próximo exemplo agora uma expressão onde aparece parênteses. Tem algum problema isso? Não, por quê? Olha lá. Eu tenho aqui 5 meios menos essa operação que está dentro do parênteses. Uma maneira de resolver é você primeiro resolver a subtração que está aqui dentro e depois envolver com a fração que está lá fora. A outra, que é a que eu gosto de fazer, é a seguinte. Eu vou logo tirar todo mundo aqui de dentro de acordo com o sinal. Que sinal? O sinal que está à esquerda dos parênteses. E aqui nesse caso o sinal é negativo. O que isso tem a ver? Tem a ver que, sendo ele negativo, obrigatoriamente, você tem que trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Então, vejamos. Esse 1/6 que é positivo se tornará negativo, assim como o 3/4 que é negativo vai se tornar positivo também. Ok? E aí nós temos, então, 5 meios menos 1/6 mais 3/4. E aqui, olha lá,
eu vou trabalhar de forma diferente agora para o teu MMC. Por quê? Vamos colocar bem aqui do ladinho. Eu vou trabalhar com MMC entre 2, 6 e 4. Então vejamos. Eu vou fazer aqui a decomposição simultânea em fatores primos. Como todos eles são pares, eu vou começar dividindo por 2. 2 por 2 é 1, 6 por 2 é 3, 4 por 2 é 2. Como nós temos ainda o número par, eu vou dividir ainda por 2. 1 repete, 3, 2 por 2 é 1. Beleza. Sobrou 3, divido todo mundo por 3. Só sobraram números uns, então acabou aqui o nosso MMC. Aliás, acabou aqui a decomposição. Como é que a gente faz para achar o valor, então, do MMC? Basta multiplicar todo mundo que está aqui à direita dessa reta vertical. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é igual a 12. Sendo assim, o nosso denominador agora é igual a 12. Então, vejamos. 12 dividido por 2 é 6. 12 dividido por 6 é 2. E 12 dividido por 4 é 3. Tranquilo? Depois que você fez as divisões, vamos agora resolver as multiplicações. 6 vezes 5 é 30, menos 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, vejamos. Aqui eu tenho 30 menos 2 mais 9 no nosso numerador, tudo isso dividido por 12. Então, olha lá. 30 mais 9 é 39. 39 menos 2 equivale a 37. Então, nosso resultado é igual a 37 dozeavos. Como a fração ela não é, como é que eu posso dizer, redutível, ou seja, não existe ninguém que dê para dividir os dois valores ao mesmo tempo, a gente parou aqui então nossa conta. Tranquilinho? Nosso próximo exemplo, reparem que agora envolve dois tipos de números diferentes. Um deles é o número fracionário, que é o 15 décimos, e o outro deles é um número decimal, menos 0,6. Para você resolver esse tipo de operação, tu tem duas maneiras. Ou você joga os dois valores para decimal, ou os dois valores para a fração, tá bom? Aqui nesse nesse tipo de conta, eu te aconselho sempre a jogar para a fração. Por quê? Porque pode ser que, de repente, uma dessas frações não seja uma divisão exata ou uma divisão exata ou de forma tão fácil assim de encontrar a sua parte decimal, tá? Então, é importante você jogar sempre a parte decimal para a fração. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter menos 0,6, que equivale a menos 6 décimos, mais 15 décimos. Tranquilo? Ok. E agora, repare que nós chegamos numa subtração. Porém, essa subtração, ela possui os mesmos denominadores. E a regra me diz que a gente repete aqui embaixo e segue a operação que está lá em cima. Aqui em cima nós temos menos 6 mais 15. Ou, se você verificar o contrário, 15 menos 6, o resultado é igual a 9. E aí nós temos, como resposta final, equivalente a 9 décimos. Ok, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre adição e subtração de números racionais. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Vamos combinar aqui o seguinte: eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo um link que vai te direcionar a uma lista com exercícios voltadas para adição e subtração de números racionais, para você treinar aí na sua casa e verificar o quanto você aprendeu ou não. Se por algum acaso você tiver alguma dúvida durante a resolução, coloque seu comentário aqui embaixo que eu tentarei responder o mais breve possível, beleza? No mais, então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.